Vou introduzir agora outros bichos. No fundo, vocês vão pensar, estamos falando de abelha, já falaram dos caldinhos, e agora nós vamos entrar de novo nas abelhas, que eu vou pedir para o Henrique contar a história da abelha e da Coca-Cola, que eu acho que é uma história interessante, e dos vagalumes. Depois você pode comentar essa coisa da sincronização e viajar um pouco. O que eu queria fazer um comentário sobre essa questão do Newton. Tem um livro que é muito interessante, chama The Spider and the Starfish, ou The Starfish and the Spider, que é um livro, não tem ainda traduzido em inglês, não lembro o autor, e ele vai fazer ele faz um estudo para mostrar, para fazer uma comparação de como é que a regra das comunidades na internet colaborativas se modifica, e ele mostra um estudo antropológico e ele vai contar a história. Ele resgata um antropólogo americano que fez um estudo dizendo o seguinte, que quando os espanhóis vieram subindo pela América do Sul em direção à América do Norte, eles vieram destroçando os incas, os maias, e quando chegaram lá já perto da Califórnia, ali embaixo, ali no Novo México, eles resolveram passar o rodo nos apaches. Aí eles já vinham com a tradição, com a metodologia de passar rodo, que era o seguinte: quem que é o imperador aqui? Aí o cara dizia assim, é o Tutankhamon? Mata o cara, acabou o império, vamos para o outro, né? Aí quando chegaram nos apaches, falou, quem que é aqui o cacique, o imperador? Aí o cara falou, aqui é o seguinte, se o cara falar uma coisa mais interessante, naquele momento ele é o chefe. Então o chefe ia migrando, pulando de um lado para o outro. Então, quando eles matavam aquele chefe, já tinha um outro dizendo uma coisa interessante, aí ele falou, bom, então eu não consigo acabar com os apaches, então eu vou acabar com as aldeias dos apaches. Aí os apaches se reuniram e falaram, não vamos mais ter aldeia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora vamos ser nômades e vamos andar e ninguém vai acabar com as aldeias. E aí ele faz uma comparação entre a tentativa de destruição dos sites de troca de música com os apaches, dizendo que toda vez que você ataca uma comunidade na internet, a comunidade da internet funciona não como uma aranha, que você mata a cabeça e acabou a aranha. Funciona como uma estrela do mar, que quando você corta uma estrela do mar, ela subdivide e ela volta a funcionar independente, porque ela cria as pernas dela. Então é um livro interessante. Eu vou chamar o Henrique, que eu acho que o Henrique pode contribuir nessa discussão da sincronização, e eu queria ele tem duas histórias que eu acho muito boas, a história das abelhas e da Coca-Cola, e a história dos vagalumes, que tem a ver com essa história aqui, para complementar aí a nossa parte biológica da tarde. Zoológica. Contar histórias. É bom contar histórias. O pior é que eu queria falar de outras coisas, mas... Quem sabe eu consigo misturar as duas. Vamos lá. Bom, uma das coisas que a gente tem que pensar com relação a esses sistemas complexos, adaptativos, que são as criaturas vivas, mas que são também os sistemas capazes de gerir o seu próprio controle. Ou seja, de se alimentar das próprias respostas que ele dá e das respostas que o meio dá a ele conforme ele dá as suas respostas. Esse tipo de sistema aqui são chamados na ciência, etc., de sistemas complexos adaptativos, né? Cibernética é esse jogo, né, com eles chamam de retroalimentação. Mas quer dizer isso? Eu me alimento das respostas que eu dou e das respostas que as minhas respostas recebem. Né? Mas isso tem, antes de tudo, um certo pressuposto, assim, que significa que, quando você opera num sistema complexo adaptativo, você tem uma dimensão da lei, digamos assim, que é o código e que está embutido na sua interface. E a sua interface é o sistema de ação e cognição. Né? Então, é isso que o Nepo queria que eu falasse um pouco da abelha. Né? Tem um filme muito bonito, eu acho que é da National Geographic, que ela mostra como as abelhas veem o mundo. Né? Então, ela joga um filtro ultravioleta na lente, porque a visão da abelha só capta o espectro ultravioleta, né, da luminosidade.
Então, no que ela joga o filtro ultravioleta, você vê o mundo com o olho da abelha. E aí é genial, porque o filme pega um campo cheio de gente, flores, né, toda aquela coisa, e aí, quando ela joga o filtro ultravioleta, aquilo tudo desaparece. É como se aquilo fosse uma vasta noite violeta, e onde houver açúcar, brilha. É simples, olha que coisa maravilhosa. Tem açúcar, a abelha vê. Não tem açúcar, dane-se. Que me importam coisas que não têm açúcar. Tá claro? O código, a lei, está embutida na interface. Para que tanta cor, para que tanta gente, para que tanta coisa? Não, açúcar, vamos ao ponto. Então, quando eu olho uma Coca-Cola, é um líquido escuro. Para a abelha, é um shopping center iluminado, cheio de açúcar. E onde houver açúcar, lá vai a abelha apurrinhar o dono da fonte de açúcar, claro. Ela vive disso, né? Então, os sistemas complexos autoadaptativos, eles têm uma dimensão da lei deles, que é esse código embutido na interface. O que eles são capazes de perceber, que está intimamente conectado ao que eles são capazes de fazer. Por que a abelha só persegue açúcar? Porque ela faz mel, claro. Fizesse ela outras coisas, ela perceberia outras coisas, né? Nós, humanos, que temos uma variedade muito grande na esfera da cognição, alguns dizem que por acidente, alguns dizem que por maldição, alguns dizem que isso é o que nos faz interessantes. Tem toda uma história vasta dos dinossauros morrendo, de criaturas que só andavam à noite e, de repente, ganharam um espectro de luz muito grande quando passaram a frequentar o dia. Eu não vou contar essa história. É uma história científica, é uma história muito longa, mas isso significa que nós fazemos recortes de acordo com os nossos interesses, né? Na praia de Ipanema, a mãe que levou suas pequenas crianças, ela habita um mundo diferente do cara que quer azarar uma mulher e se dá bem. Eles recortam sinais diferentes e eles têm interesses diferentes. Inclusive, ele pode ir lá azarar a mãe que não achou ele grandes coisas e quer que ele saia da frente, porque está atrapalhando ver as crianças, se as crianças estão ameaçadas ou não. Está claro? Esses recortes exatamente dependem do mundo que você está habitando. A abelha tem um mundo mais limitado, então ela vai sempre ficar ali só vendo o açúcar, etc. Mas criaturas mais complexas vão variando o mundo que habita de acordo com o interesse, né? Essa dimensão de variação, ela depende exatamente, essa tendência, esse interesse, ela depende exatamente, por um lado, da atividade, daquilo que se vai desenvolver. Por outro lado, do próprio meio, daquilo que ele pode oferecer com relação a essa atividade ou com relação a esses impulsos, né? E você vê uma diferença muito grande quando a gente passa, por exemplo, de um sistema como o sistema moderno, que usava mediadores sociais bem claros, né? O jornalista, o jornal, né? Mediadores que, inclusive, pressupunham certos locais de mediação, né? Onde aquilo, então, reverberava, onde o caldinho, digamos assim, para usar a sua metáfora, começava a ser secretado, né? E os sistemas atuais, que não pressupõem, por exemplo, ou que não tornam necessário para uma ação, sobretudo uma ação que se entende protocolar, coesão ideológica, ou seja, precisamos ter necessariamente um mesmo mundo em vista para que possamos fazer algo juntos.